Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Desta vez, as atividades são da semana 3 do PET, número 3, sexto ano. O tema é o texto jornalístico. O texto abaixo se caracteriza pela função apelativa. Isto quer dizer que o texto constitui de posicionamento de autoridades entrevistadas para persuadir e convencer o leitor a adotar ou modificar comportamentos, tratando-se de texto veiculado na mídia jornalística, cujo assunto apresenta posicionamentos de fisioterapeutas que reforçam os argumentos do redator. Você pode obter informações completas acessando através deste endereço. Lá você poderá visualizar uma sequência animada de 14 exercícios físicos para fazer em casa. A seguir vêm as atividades. A primeira atividade é a leitura do texto. Então você deverá fazer a leitura antes de responder às atividades. A questão número 2 pede para você responder as questões A, B e C. Letra A. Após a sua leitura, explique o que o texto quer ressaltar, o que o leitor pode prever do texto a partir do subtítulo. Então, eu coloquei aqui que é a necessidade de praticar exercícios físicos. Então, vamos retornar lá ao subtítulo para observar isso. Então, aqui fala que no isolamento é importante se sentar direito ao assistir às aulas e se exercitar. Então, a partir daqui, nós podemos responder a letra A. Então, completando. A necessidade de praticar exercícios físicos. A partir da leitura, pode-se prever que os alunos, com as aulas remotas, estão ficando sedentários. Letra B. De que maneira podemos dizer que o texto é jornalístico? Então, o texto traz uma informação. Então, por essa informação trazida pelo texto, nós inferimos que é um texto jornalístico e que ele foi publicado em um site jornalístico. Então, nós podemos observar isso aqui, através da referência. O texto foi publicado num site jornalístico. Então, é um texto jornalístico. Letra C. Para quem o texto é endereçado? Então, este texto é endereçado aos estudantes. Por quê? Porque são eles que estão ficando em casa e fazendo as suas aulas remotas durante a pandemia. Número 3. Retire do texto um argumento que pode convencer o leitor a mudar as suas condutas no isolamento. Então, deixei aqui marcado no texto, a questão 3. Aqui logo no finalzinho, assistir aulas na cama pode sobrecarregar a coluna devido à má postura e gerar tensões musculares e dores. Então, aqui é o que fala a fisioterapeuta a respeito desses alunos que estão fazendo ali suas atividades remotas de estudo na cama. Então, podemos responder a questão 3. Assistir aulas na cama pode sobrecarregar a coluna devido à má postura e gerar tensões e dores musculares. Questão número 4. Então, aqui pede para você escrever a letra V para verdadeiro nas opções que determinam ser o texto jornalístico e F para falso, o que não determina ser o texto jornalístico. Então, primeira alternativa, a veracidade do assunto. Então, isso é determinante para o texto ser jornalístico? Sim, então verdadeiro. Então, para ser um texto jornalístico, ele precisa divulgar a verdade, não pode ser fake. Então, é verdade o que apresenta um texto jornalístico. Segunda alternativa, as letras do título e subtítulo. Não é bem as letras do título e subtítulo, é sim possuir um título e possuir um subtítulo.
Então, isso pode determinar? Pode. Este texto trouxe o título e o subtítulo. Então, pode ser um determinante para o texto ser um texto jornalístico. Então, verdadeiro. O tamanho do texto. Não, o tamanho do texto não vai determinar em ele ser jornalístico ou não. Então, podemos colocar como falso. Os nomes das pessoas envolvidas. Então, neste texto, né, o nome das pessoas envolvidas, como das fisioterapeutas, né, Gabriela Zaparoli, né, e da outra fisioterapeuta Thaís Dantas, que aparecem aqui, eles são colocados para dar credibilidade ao que o texto está falando. Então, portanto, os nomes das pessoas envolvidas vão determinar que o texto é um texto jornalístico, porque ele tem que trazer veracidade e colocando o nome dos especialistas no assunto, vai dar credibilidade, vai tornar aquele texto mais confiável. As aspas nas falas, também verdadeiro. Por quê? Porque ao colocar aspas nas falas, vai nos dizer que não é o jornalista que escreveu, e sim a fala de alguns dos especialistas. É o que acontece aqui neste trecho. Então, as aspas vão sim determinar o texto ser jornalístico. O tamanho das letras? Não, é falso. Então, não tem o tamanho ali das letras, não vai ser determinante para que o texto seja jornalístico. Os nomes da cidade e da jornalista. Então é importante, né, ter o nome da cidade, onde aquilo aconteceu, e aqui a jornalista assina. Então aqui aparece o nome da cidade, onde foi divulgado o assunto, os irmãos Beatriz e Arthur, que estão tendo esse comportamento de acordar sem pressa e assistir às aulas online, e assinada aqui pela jornalista. Então, isso é determinante? Verdadeiro. Os nomes da cidade e da jornalista. Os sinais de pontuação vão determinar o texto ser jornalístico ou não? Então, falso, porque em todos os textos teremos sinais de pontuação. Então, vamos agora para a questão 5. A questão 5 pede para você observar a imagem aqui, né, que acompanha o texto, e depois fazer o seguinte: explique por que a imagem complementa o assunto do texto. Então, aqui nós vemos a imagem, né, de um personagem, está pegando peso aqui, levantando peso, está com roupas aqui, roupas de ginástica, usando um fone de ouvidos, provavelmente escutando uma música. Por isso, então, podemos inferir que o personagem está praticando uma atividade física. Então, a resposta: o texto fala sobre atividades físicas e a imagem mostra um personagem fazendo atividade física. Então, a imagem, ela completa, então, o texto. Por quê? O texto tem a ver com a imagem e a imagem tem a ver com o texto. Eu fico por aqui. Bons estudos a todos. Até o próximo vídeo e tchau.